Então, quando a gente fala com bebidas alcoólicas, é diferente de quando a gente fala obtenção de etanol. Por quê? Porque muitas indústrias que também fazem a fermentação alcoólica querem produzir o etanol em grande quantidade. As usinas de açúcar, usinas de milho agora que está tendo, né? Só que detalhe, quando precisamos obter o álcool etílico, provavelmente não vamos ter o quê? Substâncias de ação organolétrica. Então, as bebidas alcoólicas são indústrias voltadas para a produção não só do álcool etílico, mas sim do álcool etílico com características organolétricas desejáveis. E para fazer essas bebidas, a gente vai utilizar diversas fontes de açúcares e de amido. As mais variadas, né? Frutas, cana, milho, trigo, arroz, batata, centeio, aveia, cevada, entre outros. O interessante aqui é que a gente nota o quê? Que cada região do planeta ou cada país vai ter a sua própria fonte para produzir a sua bebida alcoólica. Então, por exemplo, na Europa Mediterrânea tem muita uva, então eles são especializados na produção do vinho. No Oriente, que tem muito arroz, eles fazem a produção do saquê. Na Europa mais ao norte ali, que tem muito trigo, muita cevada, então eles são mais especialistas na produção de cerveja, de destilados de batata, destilados da própria cevada, que é o uísque, né? No México, a gente tem agave, então eles fazem a tequila. Na Índia, no Brasil, que a gente tem a cana-de-açúcar, né? Na Europa, na América Central também, muito a cana-de-açúcar. Então é feito o quê? Tanto a aguardente quanto o rum. O rum é uma aguardente envelhecida, né? Então, nota-se que cada país utiliza as fontes mais que eles têm maior produção, né? E pode ser tanto de açúcar direto quanto do amido. Por exemplo, os Estados Unidos tem muito milho, né? Então eles fazem muito destilado de milho, né? O tal do bourbon. Não deixa de ser um tipo de uísque, né? Mas é um uísque de milho, porque os Estados Unidos tem muito milho. Então, as bebidas alcoólicas são tão antigas quanto a própria humanidade. É durante a fermentação dessas matérias-primas que a gente vai ter o quê? A produção de aromas e sabores próprios que vão dar o quê? O buquê. O que que é o buquê? O buquê é a característica organolétrica, o sabor, né? O buquê é o sabor, a característica organolétrica adequada da bebida aí. Então, essas substâncias que conferem sabor e aroma não são colocadas artificialmente, pelo menos nas bebidas fermentadas, tá? São o quê? Produzidas no processo fermentativo, aonde elas são formadas, né? E vão conferir aí as características organolétricas específicas. Detalhe, mistura de água com etanol não é bebida, é somente uma solução hidroalcoólica. Água mais álcool, então componente químico. Ou seja, fica evidente, portanto, que a produção da bebida alcoólica vai depender do quê? Matéria-prima, preparação do mosto. O mosto é o caldo que vai ser fermentado. A gente vai chamar ele de mosto.
armazenamento do produto, a água, né? O tipo de água que você vai utilizar, o tipo de madeira, se você for envelhecer a sua bebida alcoólica, a relação de cereais, muitas vezes é mais de um cereais, né? 2, 3 cereais, e a linhagem do micro-organismo. O micro-organismo é a levedura. Normalmente, falou fermentação, a levedura alcoólica Saccharomyces cerevisiae, porém ela foi conhecida apenas há pouco mais de um século. Até então, ninguém sabia que era o fermento que fazia a produção do etanol, né? Porém, com o advento da microbiologia, dos microscópios, daí a gente foi conhecendo que quem faz realmente todo o processo é a levedura, Saccharomyces cerevisiae. Aí a gente vai ter a legislação, né? Eu vou falar daqui a pouco, né? Mas bebida alcoólica é todo produto, refrescante, aperitivo, estimulante, que tenha mais de 0,5 GL de álcool etílico. O que significa? Que para ser chamada de bebida alcoólica tem que ter mais de 0,5% de etanol, 0,5% de álcool. E até 0,4. Até 0,4 não é bebida alcoólica, até 0,3 também não, tá? Então tem uma pequena margem aí, 0,2, 0,3, que você pode ter uma bebida com essa quantidade, né? Até 0,5%. Mesmo assim, daí você pode não chamá-la de bebida alcoólica. Então, a legislação é bastante complexa, por quê? Porque o assunto é complexo, né? Então, a gente vai ter desde bebidas refrescantes, amargos, estimulantes, e uma série de outras situações aí, que às vezes uma bebida se enquadra em mais de uma definição, né? Então, às vezes você pode ter o rum e ao mesmo tempo você chamar o rum de aguardente de cana. A gente vai ver tudo isso com o tempo, né? Mas a lei atualmente que regulamenta não só bebida alcoólica, mas bebida não alcoólica, é essa aqui, ó, Decreto 6871, de 4 de junho de 2009. Que, por sua vez, já é baseado numa outra lei de 1994, né? E que a lei está definindo bebida alcoólica é bebida com graduação acima de 0,5% até 54 em volume, a 20 graus Celsius, de etanol, né? Ou seja, graduação alcoólica, e ela é facilmente encontrada na internet, né? Então é só é só digitar lá. Aqui. Só digitar. Decreto 6871, de 4 de junho de 2009. Então, falou bebida, está aqui nesse decreto, tá? Então, nesse decreto, fica aprovado na forma do anexo o regulamento, já é baseado numa lei de 94, né? É feito em cima da lei de 94, essa de 2009. Mas ali ele vai falar sobre o quê? Padronização, classificação, registro, inspeção e fiscalização da produção
e do comércio de bebidas. Ou seja, vai falar sobre tudo relacionado a bebidas, né? Então, é 6871 de 2009, que já é baseado de 97, que foi transformado no de 2000, 2003, 2004, até a gente chegar nesse de 2009. Então, ali ele vai falar tudo, desde disposições gerais, tá vendo? Denominação, lote, prazo de validade, atividade administrativa, né, de controle, inspeção, fiscalização, padronização, classificação, registro do estabelecimento, registro do produto, classificação dos estabelecimentos, sobre a rotulagem de bebidas. E para nós o que vai mais interessar é a classificação. Então, bebida, dois grandes grupos, né? Bebidas não alcoólicas, de 0 a 0,5% volume de álcool etílico. E bebida alcoólica, acima de 0,5% até 54%. E quando a gente entra na alcoólica, esses 4 subgrupos. Bebida alcoólica fermentada, simplesmente bebida obtida por processo de fermentação. Destilada, obtida por processo de fermento-destilação. Ou seja, primeiro ela foi fermentada e depois destilada. Alcoólica retificada, obtida por processo de retificação do destilado alcoólico. O que significa isso? Você pega o seu destilado e faz o quê? Faz uma modificação nele. Você pode aumentar ou baixar o teor alcoólico dele, ou simplesmente fazer uma nova destilação, né? E retificar isso daí, ou seja, misturar alguns componentes aromáticos após a destilação, né? Ou seja, você modifica ela. E a bebida alcoólica por mistura, a gente vai lembrar dos aperitivos, né? Batida, drinks, que hoje em dia muitos desses daí são vendidos in natura. Então, você pode ir lá no supermercado e já compra o batida de coco, batida de diversas misturas aí, né? Própria caipirinha, famosa caipirinha, caipirosca, você já compra ela pronta já. Então, é uma bebida alcoólica por mistura. Ele fala também da padronização das bebidas, e aqui ele já entra em bebidas não alcoólicas, que a gente vai ver depois. Fala sobre guaraná, chá, etc. e tal. E para nós, hoje, o que mais importa é bebida alcoólica fermentada. Então, quais são as alcoólicas fermentadas? A mais consumida, em primeiro lugar, é a laranja, desculpa, a cerveja, tá? O que é cerveja? Bebida resultante da fermentação a partir da levedura do mosto de cevada malteada ou extrato de malte submetida a um processo de cocção, ou seja, aquecimento, adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo, obrigatoriamente, pode que uma parte de cevada ou extrato de malte poderá ser substituída por adjunto cervejeiro. Então, essa é a cerveja que eu vou ver depois. Além da cerveja, outra que é muito consumida é o vinho. Só que o vinho, existe uma legislação própria para o vinho, que a gente vai ver daqui a pouco. E além da famosa cerveja e do famoso vinho, a gente vai ter
Fermentado de fruta. Bebida com graduação de 4 a 14% em volume a 20 graus Celsius de etanol, né, graduação alcoólica, obtida da fermentação do mosto de fruta sã, fresca e madura de uma única espécie, do respectivo suco integral concentrado ou polpa, que poderá ser adicionado de água. Então, você vai ter fermentado de diversas frutas. Aliás, qualquer fruta que você fermente, né? Então, você escreve lá, fermentado de jabuticaba, fermentado de cereja, fermentado de açaí. Simplesmente, quando você pega a sua fruta e simplesmente coloca ela para fermentar. Sempre com graduação de 4 a 14. Se for um fermentado licoroso, significa o quê? Que tem um pouco mais de álcool, ou seja, de 14 a 18. Então, de 4 a 14 é fermentado, e de 14 até 18 vai ser o quê? Fermentado de fruta licoroso. 14 a 18, tudo bem? E dentre esses fermentados, a gente vai ter algumas particularidades. Por exemplo, a cidra é quando a gente falar especificamente do fermentado de maçã, ou suco de maçã. O hidromel é quando a gente falar especificamente o fermentado de mel. E o saquê, por sua vez, é quando a gente falar especificamente do fermentado de arroz. Vinho fermentado de uva, né? E fora esses 4 ou 5 aí, a grande maioria, a gente simplesmente escreve o nome na frente. Ou seja, fermentado de... Daí você coloca o nome da fruta. Certo? Então, esses são os principais fermentados, tá? Lembrando que sempre que a gente, mais para frente, a gente vê uma bebida destilada, antes de destilar, a gente fez a fermentação dela. Então, toda destilada, uma hora já foi fermentada. Só que muitas vezes a gente faz a fermentação e a bebida não fica com uma característica sensorial boa. Não fica, simplesmente você fermentar, não fica boa. Daí faz a destilação. Quando a gente faz a destilação, que é a segunda etapa, o teor alcoólico dela aumenta. Então, é as principais fermentadas, né? Cerveja, cidra, vinho que não está aí, hidromel, fermentada de frutas e outros fermentados. Então, na aula de hoje, a gente vai ficar por aqui, tá? Fermentadas. Daí, semana que vem, a gente vê destiladas, né? Aguardente de cana, rum, whisky, conhaque, graspa, que é a de uva, né? Tequila, que é do agave, e assim por diante. Rum do melaço da cana-de-açúcar, tá? Depois a gente entra em destilos retificadas, né? Que sofreram uma modificação após a destilação, vodka, gin, Steinegger, e por último, licores, bebidas mistas e aguardente composta.